Olá, boa noite. Oi, 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 tudo bem? tudo bem? Boa noite. Noite. Prazer ter você aqui. Obrigada por ter aceitado o convite. Tá conseguindo me Tá ouvir? conseguindo me ouvir? Tô. Tá, né? É que eu Tá, né? acho que. Deixa eu ver se. Eu acho que. Deixa eu ver se. Vocês estão entrando pelo som do. Eu acho que não. Eu acho que não. Abaixo? Deixa eu ver, sem fone. Deixa eu ver, sem fone. É, agora foi. Agora já foi. Boa noite, tudo bem, Boa noite, Fernanda? tudo bem, Fernanda? Tudo bem. Eu Obrigada queria pelo que convite. Obrigada pelo convite. Eu gostaria que você começasse se apresentando para a gente. Depois eu vou até me apresentar também, para quem não conhece, mas se apresenta, por favor. Bom, primeiramente, quero agradecer novamente pelo convite, Fernanda. Novamente pelo Mas é convite, claro, pra Fernanda. quem não me conhece, eu sou pediatra, Quem não é tenho uma em pediatra, oncologia pediátrica. tem oncologia, Trabalho no consultório atualmente, né? Aqui em trabalho no Niterói, consultório e atualmente, atendo né? Aqui em Niterói. cirurgia nacional de câncer. Deixa eu ver se eu mudando aqui. O pessoal tá falando que tá dando uma alteração no som. Não sei se. Deixa eu ver se é algo aqui do meu. Oi? Oi? Acho que agora tá melhor. Quem tiver é maravilhosa. Eu não conheço a Pamela pessoalmente, eu acredito, né? A não ser que a gente tenha se encontrado em congresso. Estão falando aqui que você é maravilhosa. Ah, obrigada, gente. Obrigada, gente.
Mas a Vanessa, Então, vamos começar, né? a Vanessa é uma excelente fisioterapeuta. Quem não me conhece, meu nome é Fernanda, sou gastropediatra, tenho pediatria como formação, mas atualmente, principalmente aqui no consultório, eu só trabalho como gastroenterologista pediatra. Então, eu tenho muito prazer em trazer uma pediatra geral, né, que atua como pediatra geral, para a gente poder, apesar de também ter uma subespecialidade, né, mas tem também essa experiência da atuação na pediatria geral. Então, eu queria que a gente conseguisse trocar aqui informações desse tema tão frequente nos nossos consultórios. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho, né? Sobre que mãe fica tão nervosa, e a gente atende muito caso assim, né? Então, assim, eu não sei como é que chega pra você. Tem caminho pra você, né? Você sabe disso. Tá dando, acho que, retorno. O pessoal tá ouvindo direito? Não sei se... Tô ouvindo. Não, o que acontece? Normalmente não concordo. Não, legal, porque é uma questão muito frequente, né? Muito comum. E normalmente aquela mãe falando, bebês, né? Que é muito preocupante nos primeiros gases. Ele já fala, meu Deus, o bebê estava evacuando aqui, nada na maca, uma fralda suja, Olha, estão falando que o som tá picotando. Eu vou mudar o local. Tá falando que a sua voz está retornando pelo outro microfone. É possível isso? Você tá com 2 microfones? Não. Eu vou mudar de local aqui para ver se a gente melhora. Talvez seja algo da minha rede, não sei. Eu tô te ouvindo bem, mas 2 pessoas já falaram sobre essa questão do som. De repente eu mudo aqui e aí a gente começa de fato. É bom que se mais alguém tá um pouquinho atrasada, pode chegar. Reparem que eu vou me movimentar aqui. Não sei se tem que desligar a câmera. Peraí. Vai falando aí, Pamela, alguma coisa que você julgue relevante. Aqui, agora estão me ouvindo, gente? Acho que melhorou, né? Alguém pode confirmar para mim se está dando para ouvir, por favor? Oi? Pois é, Viviane, mas a pessoa, né, achou que a bateria estava ótima do foninho. Acabei de descobrir que não está carregado a minha caixinha, né? A Gênia não carregou aqui. Deixa eu botar ele para carregar, então, enquanto isso, né? Já que o Fernando também deu uma saidinha, mas eu acho que agora vai melhorar um pouco o som, porque tá normal agora. Ah, valeu. Porque o que acontece? Tava com ele ligado pelo Bluetooth, então eu acho que tava saindo... Tava meio confuso aqui, né? Enfim, melhorou. Obrigada. Bom, gente, para quem tá chegando agora, falar um pouquinho para vocês enquanto o Fernando tá ali revendo a câmera. Seguinte, vamos falar hoje sobre constipação, né? Aqueles pacientinhos que têm dificuldade de evacuar, né? Na maioria das vezes uma questão funcional, não tem nenhuma doença de base envolvida, né? Aquele paciente que evacua menos de 2 vezes na semana. Boa noite, Paula. Boa noite.
Então, que tem umas fezes mais ressecadas, fezes em síbalo. Ah, o computador da... Gente, eu não sabia que isso podia acontecer não, viu? E então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Forma de tratamento, como que a gente faz diagnóstico, o que que a gente tem que abordar, na verdade, com o tratamento, às vezes multidisciplinar. Acho que agora tá ok. Então, quem está entrando aí, é a respeito disso que a gente vai falar hoje. Constipação. Aproveitando que Fernanda é gastroenterologista pediátrica e vai dar um aulão, né, para vocês sobre isso. Fernanda, Alexei. Oi, Então, tô a gente vai... aqui, tô aqui. Eu tô só mudando aqui os aparelhos de lugar para ver se a gente não tem essa questão do som. Se Mas eu acho que for, agora não de vai. repente, alguma questão do nosso som ficar junto, não sei, a gente se alterna, pode ser uma opção também. Pode. Porque realmente agora o som tá infinitamente melhor. É. Não sei se era de fato o local que eu tava ou não sei. Vamos Eu ver. acho que dá pra gente Vamos ficar ver. desse jeito. Então, Já voltou o retorno, né? voltou? Voltou. Ah, então tá. Então faz isso. Fala. Tá, então a hora que você quiser que eu entre, você me chama. Como médicas, né, estamos precisando de um operador de vídeo e som. Bom, vocês me ouvem? Tá tudo certo, Não. Fernanda, pode falar. Bom, então, na verdade, o que a gente pretende, né, aqui não é dar uma aula, né? Muito pelo contrário, a gente quer trocar mesmo experiências e eu gostaria de que você também trouxesse, né? Apesar da gente estar com essa questão do som, eu queria que a gente conseguisse trocar, né, informações. Eu vou colocar assim, o que geralmente a gente tem, né? Que eu recebo bastante paciente, né, da PAM, e aí daí veio a ideia da gente fazer esse tema, né, que está bastante frequente, principalmente depois desse período de pandemia que a gente teve, né, que a gente está ainda vendo, mas aquele período que as pessoas ficaram mais confinadas, eu acredito que tenha contribuído por diversos motivos, né, esse aumento do diagnóstico de constipação. Então, o que a gente tem primeiro, né? Obviamente, quando a criança chega o especialista, normalmente o pediatra geral que encaminha já fez o diagnóstico, mas eventualmente, né, a maioria das pessoas que está assistindo a live não é pediatra, às vezes é até a mãe que está aí em casa, né, querendo saber se a evacuação do seu filho está dentro do esperado para a idade, né, do que se esperaria, né, e existe uma dúvida muito grande sobre isso. Então, a gente tem os critérios, que são os critérios de Roma, que foram atualizados, né? Nós estamos agora na quarta edição, né, desses critérios de Roma.
E aí a gente tem como se fosse um guia, né? Para fazer este diagnóstico. Não é só isso que nós vamos ter, né, como base para poder dar o diagnóstico e iniciar o tratamento, mas quando a gente tem dois desses fatores, né, então esses critérios eles são divididos em crianças até 4 anos e crianças acima de 4 anos. E aí são critérios bem fechadinhos que para a gente ter uma noção, até mesmo a família tendo conhecimento, né, desses critérios, não precisa saber que são os critérios de Roma, mas somente saber que, por exemplo, uma criança que evacua e entope o vaso, né, isso falando de crianças que já têm o uso do vaso sanitário, Controle. né? Então, falando controle de crianças. controle de Sim. Então, são os critérios, vou começar falando para as crianças que são acima de 4 anos. Então, são aquelas fezes, osso calibre, são crianças que têm comportamento de retenção, né? Que depois a gente pode falar especificamente do comportamento de retenção, que eu acho interessante. Crianças que têm 2 ou menos evacuações por semana. São crianças que têm movimentos intestinais dolorosos. E, às vezes, eu não sei se você tem essa percepção, mas o que eu vejo aqui é que existe uma normalização dessa questão da constipação. Porque por ser algo muito frequente, você tem assim, vamos dizer, né, uma família que a mãe evacua 2 vezes por semana. Então, ela, né, tem no imaginário que aquilo ali é algo normal. que é normal. Então, assim, quando o filho dela saiu dali, aquilo é normal. Para a família aquilo é normal. Exatamente. Então, em muitos momentos, né, existem duas maneiras de você receber um paciente constipado. No meu caso, que sou especialista. Uma maneira é você já receber ele com diagnóstico, quando ele é de um pediatra. E a outra maneira é você receber com algum outro sintoma que seja relacionado à questão. E que a família, às vezes, se atenta para o fato que isso é situação por conta dessa normalização do hábito de evacuar. Né? Então, às vezes, é uma dor abdominal, às vezes é uma distensão abdominal. Eu já recebi, por exemplo, criança com diagnóstico de diarreia, que na verdade era constipação. Porque uma coisa muito interessante. Oi? Não, pode terminar de falar, depois eu falo. Existe uma situação que até está relacionada ao comportamento de retenção, que é a incontinência fecal retentiva, né? Que as pessoas também chamam de soiling, de jato fecal, né? Que é o quê? Aquela criança que suja a cueca ou a calcinha de fezes, né? Não é uma evacuação completa, é uma perda de alguma quantidade de fezes. Então, essa criança, eventualmente, se for uma família que às vezes não tem assim, uma percepção de que tem uma massa fecal ali naquele reto, né? O reto é a parte final do intestino. Então, normalmente, quando a criança tem as fezes impactadas, né, que é o que acontece com a criança que tem a constipação, a criança fica com um bolo fecal ali, mais endurecido, e passa em volta desse bolo fezes mais amolecidas, né, quando ela faz o comportamento de retenção, que vão sujar
a calcinha ou a cueca. E aí, em alguns casos, isso pode ser interpretado como diarreia. Então, assim, existe até esse nome, né? Pseudodiarreia da constipação. Para a gente ver que não é nada tão incomum. Se existe até um nome, né? É porque não é incomum. Então, a constipação é uma situação que parece simples, né? Porque a gente pensa assim, constipação funcional, então não tem uma doença orgânica envolvida. Porém, envolve tantos aspectos que acaba sendo algo mais difícil de tratar, muitas vezes, do que se fosse uma doença orgânica, né? Que você pega e faz um medicamento, trata e pronto, resolveu. Uma coisa que eu ia falar, né, até dessas fezes, né, da diarreia, da constipação, é que uma vez um paciente tinha uma massa abdominal, eu lembro que da época uma massa abdominal cresceu segundo a família em 2 semanas, né? A gente pensou no primeiro momento assim, nossa, pode ser um BURT, que é um tipo de tumor, que tem um crescimento muito rápido. Mas ainda assim, estava uma história que não estava batendo muito, porque 2 semanas é muito, muito rápido para ter uma maçaroca daquela que tinha no abdômen do paciente. Ele tinha aproximadamente, acho que era 9 anos, mais ou menos. Era um menino. E realmente era uma massa pétrea quando você palpava, assim, mas era um pouco móvel, o que não condizia muito com um tumor, um câncer, né? E o que foi que a gente pensou depois a respeito disso? Gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Porque tem um telefone que está me ligando sem parar. Sim. Eu tô te Tirar. ouvindo bem agora. E aí, com isso, a gente chegou a essa história, como eu tô falando para vocês. Um pouco estranha, né? Cresceu muito rápido esse tumor. E beleza, abriu matrícula, fomos encaminhar imediatamente para fazer uma tomografia para avaliar melhor essa massa, porque só tinha só a história de exame físico, palpação, mais nada, e foi encaminhado para lá, para o hospital. Na tomografia, adivinham o que era, né? Era um fecaloma. A interferência de 2 godes ainda tá? Oh, meu Deus. Então era um fecaloma. Na verdade, não se tratava de um tumor, né? E o que foi que atentou assim nessa história? Eu perguntei para a mãe, né? Porque você pensa assim, pô, fecaloma, né? Então essa criança estava sem evacuar há dias. E foi até eu que havia recolhido a primeira vez, né, desse paciente, toda a anamnese, e a mãe falou assim, não, ele evacuou pelo contrário, todos os dias, né? Ele tem uma evacuação líquida em pequena quantidade todo dia e ele chega até a sujar a cueca dele. E isso daí já faz tempo. Então, assim, ele evacua sempre. Não teria nada, teoricamente, obstruindo até o intestino dele, porque aquela massa era muito grande, a gente até pensou em algo do tipo, né? E, na verdade, então, esse fecaloma dele, ele tem, provavelmente, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né? A respeito de doença de Hirschsprung, que ele evoluía dessa forma. Fazia uma constipação tão grande, tão absurda, que ele evoluía com um fecaloma enorme, que parecia um tumor de tão grande que ficou no final das contas, e ele teve que fazer, inclusive, cirurgia para poder tirar. Sim, e essa questão do fecaloma, né, que é a impactação fecal, outro nome, né, é bastante comum e é algo que a gente precisa comentar, porque, inclusive, está em consenso, né, não é algo assim que... Eu gosto bastante de colocar a minha experiência, porque eu acho que é por isso que vocês estão aqui, né? Se fosse para saber o que está no livro, a gente, né, iria para o livro, né? Aqui falando de pediatras, que eu estou vendo que tem bastante pediatras aqui. E assim,
mas isso que eu vou falar agora está no consenso de constipação, né? Não é algo que é somente a minha preferência, é uma preferência dos especialistas, né? De forma geral, dos gastroenterologistas que se reuniram e fizeram consenso que a desimpação, que é a retirada desse fecaloma, deve ser feita por via alta. Então, o que significa isso? A famosa lavagem, né, que a criança vai para o hospital e às vezes se identifica essa massa, né, que você está falando. É claro que esse seu paciente, ele não tinha constipação funcional, ele tinha uma doença orgânica, né, que é a cólon gangliônico. Então, e aí a gente pensa em outras condutas, porque talvez a impactação por via oral não fosse resolver, né, uma massa de tanto tempo, né? Porque às vezes a criança que tem uma questão orgânica, né, uma questão ali de estenose, ela fica com as fezes desde a primeira infância até muito, vamos dizer, tem 5 anos, está com fezes ali desde um mês de vida, não vai uma desimpactação por via oral que vai resolver. Precisa de retirada em centro cirúrgico, uma coisa bem mais difícil de ser realizada. Mas aquele paciente de constipação funcional que faz a impactação, né? Aquele paciente que às vezes fica 5 dias sem evacuar, 1 semana sem evacuar, né? Às vezes até mais tempo sem evacuar, que a gente vê que o paciente que tem constipação funcional, ele pode ficar muitos dias sem evacuar, né? Se ele quiser, né? Assim, entre aspas, dizendo, essa desimpactação, a primeira escolha é para ser feita com o polilenoglicol por via oral, numa dose mais alta, né? Do que a gente faz o tratamento de manutenção, né? O tratamento de manutenção também é a primeira escolha, o polietileno glicol. A gente pode escolher sem eletrólitos ou com eletrólitos, 4000, 3350, mas a primeira escolha é o PEG, né? Que chama de PEG, que são esses medicamentos que vêm da farmácia que a gente pode manipular também. Então, geralmente, eu não gosto da gente fazer lavagem via retal, porque o paciente ele tem essa tendência, né? A história da constipação funcional é justamente o comportamento de redução, que começa por algum motivo, que aí pode ser uma fissural, por uma evacuação mais dolorosa, ou você eventualmente a questão do desfraude, que fica chama uma atenção para aquela situação, ou qualquer outra ação que inicia um comportamento de retenção. E aí as fezes que ficam ali no final do intestino, né, que se chama reto, esse final do intestino ele é especializado em absorver água. Então, quanto mais as fezes ficam ali, o que acontece com elas? Mais elas perdem água, mais elas ficam ressecadas. Então, é uma bola de neve, né? É um ciclo que a gente tem que quebrar. Quando você faz uma lavagem retal, algum ponto de criança, né? Na família. Você justamente você chama atenção para aquela área, né? Assim, que o que eu faço quando eu atendo aí, né? Porque gera muita ansiedade, né? A criança está sem evacuar. Às vezes está até sem usar o vaso sanitário, porque não quer fazer a posição que vai gerar a evacuação
situação que é o que faz ela sentir a dor. Então, aquilo tudo ali gera uma ansiedade enorme. Então, o que a gente tem que fazer? Tirar o foco, né, vamos dizer, do bumbum, assim, né? Então, você pega e enfia um caninho ali naquele bumbum, acabou a história, né? Já vão lá mais 6 meses de comportamento de retenção. Então, se Eu tô com tem... Como eu percebi agora, eu atendia mais ou menos um mês. A criança não deixava eu encostar nela. Segundo a mãe, ele tem 3 anos. Ele era muito tranquilo em qualquer exame físico, né, médico, mas ele sofria de constipação até o ponto que ele teve que ir na emergência para poder fazer lavagem. Aí acabou, ele não deixa mais ninguém encostar nele e tá mais complicado ainda. Exatamente. Porque é uma questão traumática, né? Uma lavagem é um procedimento invasivo, né? Então, assim, a gente tem que ter isso em mente ao prescrever, né? Quando você vai numa emergência, é claro que se você está numa situação ali que você quer um alívio imediato, a lavagem vai dar esse alívio imediato. Porque quando você faz a desimpactação por via alta, você pode ter a demora de até uns 3 dias, né, para você ter a eliminação de todo o conteúdo fecal. Então, se você precisa, né, ali dentro, a gente tem que sempre avaliar se a ansiedade é tamanha, né, que você precise eliminar aquilo de uma vez, a lavagem se torna a primeira escolha. Mas lembrando que existe possibilidade de ser feito, né, essa desimpactação por via alta, e não só existe, como é a primeira escolha recomendada por consenso. Exatamente. E lembrar também, né, como você falou agora. Não, oi? Não, pode falar, que eu ia falar que a gente pulou do diagnóstico para a desimpactação, mas é isso mesmo, live é assim, né? E é isso, né, gente? A questão do tratamento medicamentoso em si também é muito importante, né? Já que a gente já está falando aí de tratamento também, é a questão alimentar, né? Não adianta nada a gente fazer remédio, fazer PEG, enfim, fazer fibra medicamentosa se a gente não tem uma alimentação correta. Se eu tenho erro alimentar, principalmente familiar, né? A gente vai ser só por um momento ali, mas se ele continuar com seletividade, se ele continuar apresentando uma alimentação de forma errada, que não vai ter fibra, que não vai ter grãos, que não vai ter oleaginosas, que não vai ter frutas, que não vai ter verduras, que não vai ter legumes, que não bebe água, acabou. Não adianta, a gente vai ficar enxugando gelo a vida inteira. Sim, até porque em algum momento a gente vai ter que tirar o laxante, né? Então, assim, no momento que você começa o laxante, para ter uma perspectiva de retirada desse laxante, você tem que ter ingesta hídrica, né, em quantidade adequada, e você tem que ter ingesta de fibras em quantidade adequada. Lembrando que assim, não existe a necessidade de consumo de quantidade a mais de fibras ou quantidade a mais de água do que uma criança da idade deveria consumir. O que ocorre é que muitas vezes as crianças não consomem o recomendado para a idade. Né? Então, o que a gente tem que fazer é adequar o consumo para a recomendação para a idade, né? Tá tendo uma pergunta aqui sobre se o PEG-LAX pode ser usado de forma contínua.
ele não só pode, como ele tem que ser usado de forma contínua, porque não tem como tratar, assim, a constipação, ela tem alguns pilares, né, assim, que a gente, alguns pilares para a gente ter um tratamento adequado, né, que a gente já começou a falar. Um é a alimentação, que é com quantidade adequada de fibras e adequada de água. Um outro pilar é o tratamento com laxante. Por quê? Esse paciente não vai parar de fazer o comportamento de retenção, ou seja, ele não vai parar de ficar com as fezes impactadas se ele não tiver essas fezes macias. Porque você não consegue mudar a alimentação de uma criança em Do dia um para noite. dia, Não. nem, Do dia para noite. nem em uma semana, né? Nem Quem isso também. trabalha com criança e quem tem filho sabe disso, né? Então, às vezes você demora um ano para poder fazer uma criança comer ali, vamos colocar 4 legumes. Uma criança que não come legume nenhum vai comer 4 legumes e 3 frutas depois de um ano de muito suor, né? Muito esforço, né? Então, assim, é um trabalho de linha. Então, não tem como tratar constipação sem laxante. Eu vejo isso, eu fico muito angustiada, às vezes, quando eu aquela criança sofrendo, né? Meses e meses, constipada, e as pessoas somente fazendo orientação alimentar. Não tem que fazer somente orientação alimentar laxante ou osmótico, né, que é o caso do PEG, que é o caso da lactulona, que é o caso do leite de magnésia, né, que o PEG é a primeira escolha, mas vamos dizer que por algum motivo a gente não conseguiu o PEG, pode usar lactulona, não conseguiu lactulona, pode usar leite de magnésia, mas todos eles são laxantes osmóticos. Isso quer dizer o quê? Que eles somente fazem com que a água não saia das fezes, né? Então, não tem interferência na musculatura, que é o que a gente fica preocupado quando fala, pode usar o laxante por muito tempo, né? Aquele vovozinho que ficou, entre aspas, né, viciado no laxante. Porque o laxante que o vovozinho usou, que a vovó lá, que agora só consegue evacuar com laxante, não foi o PEG, foi o laxante que interfere em musculatura e causa atonia. Não é isso que a gente usa para criança, tá? Então, assim, é muito importante a gente tratar com laxante. Então, a gente precisa tratar com laxante, a gente precisa fazer a orientação alimentar e a gente precisa fazer a orientação que é a orientação comportamental, né? O que? Redutor de assento, né? Aquela criança maior de 4 anos, né? Já usa o vaso sanitário, mas que ainda não tem o bumbumzinho é tamanho do vaso, né? Então, redutor de assento, apoio para os pés. Que é muito importante para poder fazer a pressão intra-abdominal. Isso mesmo. O ato de evacuar não é simples, né? Assim, vamos colocar dessa forma, né? Não é tão simples assim evacuar. Você tem que ter toda uma coordenação e uma posição. Tentar evacuar após o almoço e o jantar para aproveitar o reflexo gastrocólico, né? Se a criança já tem um entendimento, conversar com ela também sobre essa questão de não fazer o comportamento de retenção, que às vezes o comportamento de retenção envolve uma questão assim, né, de dor ou uma questão emocional mais importante,
mas às vezes é só um jogo online ali, né? Que não tem pause, né? Que tem. Exatamente. Eu tenho Agora temos também que essas saber como... situações. Temos que lidar com pessoas que não podem parar de jogar, né? Então, assim, é isso. Você tem que conversar e falar, olha, se der vontade de evacuar, leva o jogo para o banheiro, ou larga o jogo, ou enfim, pede para a professora, se estiver na aula, não pode, não pode não aproveitar aquele momento, que depois que a vontade passa, ela só vem no dia seguinte, Sim. né? E eu acho também que é pensando aqui importante, nessa questão, o adulto, se for levar, é ter calma, é saber que pode durar ali alguns minutos, né? É não ficar cobrando da criança, vamos, meu filho, e aí, já fez? E aí, já conseguiu fazer? Tá com vontade? E agora, como é que você tá? Ser um adulto que tenha consciência, né, que a criança pode demorar nesse começo, por mais que haja um reflexo, que ela esteja com vontade, mas ela ainda vai estar naquela tensão ali de reter as fezes. Então, tem que ser uma pessoa que transmita a calma, leve o jogo se for preciso para o banheiro, leia uma história do lado dessa criança, né? Fique apresentando para ela que tá tudo bem, tá tudo certo. E mesmo que não dê, ok, amanhã é um novo dia, e calma, e que a gente vai ajudar, e que a gente vai melhorar, que seja alguém que passa confiança para essa criança, né? E uma questão de autoestima, mostrando que vai dar certo, já deu certo, e a gente vai conseguir evacuar e vai tudo normalizar, e não vai doer, e não vai te machucar. E a partir de agora vai ser assim. É muito importante também que a família esteja preparada, né, para isso. Pelo menos alguém da casa para poder transmitir essa calma e ser o porto seguro da criança, né, também. sim, essa questão da autoestima é muito importante, porque muitas vezes, como existe essa questão da perda de fezes, né? Às vezes a criança tem uma autoestima mais baixa, crianças que sofrem bullying, né? Porque é, o cheiro, né? Às vezes ali de fezes entra numa questão com os amigos, né? Eu já tive criança que teve que mudar de escola por conta do Bullying. cheiro que fica, né? A criança ela faz o comportamento de retenção, ela está na escola, ela perde fezes na roupa íntima e ela fica ali com aquele cheiro e os amiguinhos, né? Que criança não tem esse filtro mesmo, então os amigos começam a falar e começam a não querer brincar, dependendo da idade, né? Se for mais novinho, começam a não querer brincar. Se for mais velho, começam realmente a fazer bullying e a falar coisas, né? Então, assim, é uma situação bem complicada. Chega, às vezes, a proporções muito sérias. A gente tem que colocar a constipação no devido lugar, né? Que a constipação funcional é simples, no sentido de que a criança não vai ter, assim, uma questão de saúde física, né? Mas no sentido de interferência no quadro dela psicossocial, né? De interação mesmo com os pares e de interferência na vida dessa criança, é muito importante que o tratamento seja seguido direitinho e que, principalmente, o laxante não seja interrompido antes da hora, porque uma vez que as fezes voltam a endurecer, ela volta a conseguir prender e o que o que você não quer, né? Você quer sempre fazer aquele ciclo ali não voltar a rodar, né? Então, manter as fezes macias é o ponto principal. E no início, se a criança
continua fazendo comportamento de retenção, é importante avisar para a família que é possível que haja uma piora dessa perda de fezes na roupa íntima, né? Então, às vezes é importante. Eu gosto sempre de falar coisas ruins que podem acontecer, né? Porque para você, primeiro para você não perder o paciente, né? Porque ninguém quer, primeiramente, não perder o paciente. E segundo, para você conseguir tratar, né? Porque primeiro que se você perder o paciente não vai ser tratado. E segundo, porque você, quando não explica as coisas, as pessoas ficam perdidas e elas se assustam, né? Ah, meu tá piorando. Ele perdia as fezes 2 vezes por dia, agora ele perde 5. Vou parar esse remédio, né? Então, a gente tem que explicar o que pode dar errado. São os efeitos colaterais, é verdade. Sim. Eu acho que a gente podia falar também um pouquinho, né, a respeito do diagnóstico, né? Quando que a gente vai suspeitar realmente dessa constipação que a gente começou a falar, né, Fernanda? E aí acabou que foi naquela hora da confusão do vídeo e a gente parou dos critérios de Roma, né? Que a gente estava falando que na verdade não é bem pelo critério de Roma, o diagnóstico desse paciente. E que a gente vai também diferenciar de acordo com a idade, né? Eu estou falando aqui, né? A maioria do ano, esse paciente tem um pouco de 5 anos, depois idade. Então, o diagnóstico, eu vou manter assim, que eu tô achando que tá ficando o som, tanto o seu quanto o meu, melhor, assim. Apesar de não ficar tão bom, né? Assim, mas as pessoas, depois quem quiser me ver, tem outros vídeos lá que eu apareço, gente. Vai lá e dê um like. Mas será que não é ponto no computador? Retorno? Não sei, eu já fiz tudo que eu podia fazer aqui, eu acho que. Mas assim, eu acho que você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo super bem você. Pois é, vamos deixar assim então. Posso tentar sair e voltar também. Vou manter assim. O que acontece é que a gente tem, né, essa divisão menor de 4 anos e maior do que 4 anos. Mas basicamente eu acho que ela saiu, né? O que será que houve? Peraí, gente. Ah, entendi.
A Ju tá falando que ela saiu para voltar e ver se melhora o retorno do som. Vocês podem, como acaba que ficou bem um pouco reduzido o tempo, né, por essa questão. A gente está com 10 minutos. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta para a gente responder nesses últimos 10 minutos, pois é, então, estou convidando aqui.